Gente, vamos lá, nossa segunda aula de orientação a objeto com Python. Esse curso eu vou estar fazendo revisão para você que não aprendeu a programar ainda bem em Python, tá? Então a gente vai, além de dar matéria nova, a gente vai estar revisando, tá bom? Então, um pouquinho de paciência para quem já sabe, e aí para quem não sabe, eu vou estar sempre voltando para os conceitos básicos da linguagem, para você que você consiga aprender de forma bem razoável, bem tranquila, sem estresse. Vamos lá. Bom, vamos voltar um pouco que a gente viu na aula passada e falar de variáveis. Variáveis são como blocos que recebem um valor, tá? É como se fosse uma caixinha na memória do computador que você guarda um valor, né? Vamos relembrar isso. Então, uma variável pode receber um valor, pode ser Bob, pode ser True, pode ser 35. Você guarda esse valor para usar depois, tá? Então, a variável tem essa função, guardar um valor para usar posteriormente no teu programa. Você persiste ele em memória. Você não está persistindo, não está guardando no banco de dados, mas está guardando na memória do computador. Significa que se você desligar o computador, você perde aquele valor, tá? Estão acompanhando? Botem aí nos comentários, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, para fixar o conceito de variável, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos fazer em conjunto, vamos revisar a parte do Python, para depois entrar na parte de estrutura de dados e depois de orientação a objeto. Tá? Então, falei com a variável é uma caixinha que você guarda um valor. Esse valor pode ser usado depois, você pode alterar esse valor ao longo do tempo. Então, pensem nisso, tem a caixinha na memória do computador e eu consigo alterar esse valor dessa caixinha. Vamos prosseguir. Vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conceito, tá? Então, para fixar esse conceito, eu trouxe aqui 3 problemas. O primeiro faça um algoritmo que solicite o nome do usuário e descreva o nome dessa pessoa. Vamos lá, vamos fazer esse algoritmo agora. Tá? E eu vou usar aquela ferramenta que a gente chama de Google Colab para fazer isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer juntos, tá? Vamos lá. Vamos lá, né, gente? Eu vou entrar aqui no Google Colab, né, e vou clicar aqui em Novo Notebook, tá? Então, ele vai abrir aqui um notebook novo para trabalhar. O notebook é uma ferramenta que eu posso trabalhar em Python, né? E vamos aqui, ó, vamos substituir isso aqui por aula 2, né? Vamos lá, aula 2, né? Vamos aqui de aula 2. Vou colocar aqui, ó, orientação a objeto, Python, para ficar caracterizado, né? Então vamos lá, vamos por partes, né? Eu vou primeiro pegar um valor do usuário, né? Então vou pegar um nome, que é o valor do usuário, e vou colocar input, digite o seu nome. Vou colocar aqui aspas simples, né? Para ficar interessante. Aí ele vai executar, vai abrir uma caixinha para eu digitar o nome, né? É basicamente isso que vai acontecer. E aí eu vou digitar o meu nome, tá? É bem simples, tá? Vamos digitar aqui, ó, meu nome. E aí vou dar o print na variável nome. Ou seja, ficou guardado, né, nessa caixinha chamada nome o valor que eu digitei, né? E eu posso usar depois, tá? E eu posso alterar, né? Se eu colocar aqui de novo nome igual a digite o seu nome de novo, ele vai alterar. Vou botar aqui Francisco. E aí ele alterou, né? Se eu botar aqui print o nome, mostre o nome, né? Que é a variável, ele vai mostrar como Francisco, tá? Bem simples, bem tranquilo, tá bom? Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. E aí, vamos para o segundo problema que ele fala aí. Faça um algoritmo que pergunte ao usuário quantos anos ele tem. Depois disso, escreva true. No caso, no console, caso ele seja maior que 18 anos, se não, escreva false. Bem simples, vamos fazer, né? Vamos fazer agora. E aí, vamos prosseguir, né? Vamos lá. Vamos lá resolver esse segundo problema, que é bem simples, né? Eu peço aqui a idade, que vai ficar guardado na variável idade, né? E eu tenho que a maioridade é igual a idade maior ou igual a 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18, se ela for 18, 19 ou 20, basicamente maior idade vai receber verdadeiro, true. Por quê? Porque idade maior ou igual a 18, se a idade for 18, 18 é maior ou igual a 18, dá verdadeiro. Se a idade for 40, também vai ser verdadeiro. Se a idade for 5 anos, vai ser falso, né? Vou botar aqui, por exemplo, 5 anos, né? 5 anos, falso. Vou executar de novo.
Vou colocar aqui 20 anos, né? Verdadeiro. Então, bem simples, né? Vamos passar para o próximo. Vamos para o terceiro problema, que diz assim: faça um algoritmo e solicite um número ao usuário. Depois disso, escreva true no console, caso o número tenha 2 dígitos, for de 10 a 99. Caso ao contrário, escreva false, tá? Vamos lá, vamos fazer esse aí. Vamos para o novo problema. Aqui é simples, né? Eu tenho um número que eu recebo o dígito, o input digite o número. O input sempre traz um valor string, significa que eu vou ter que usar a função int para transformar para inteiro. E aí eu comparo se o número é maior ou igual a 10 e, ao mesmo tempo, o número é menor ou igual a 99. Se ela for, é verdadeiro que tem 2 dígitos. Se não, é falso que tem 2 dígitos, né? Por exemplo, se eu digitar o número aqui 8, dá um enter, vai dar false. Mas se eu digitar aqui 55, vai dar true, né? Bem simples, né? E vamos prosseguir. Pronto, gente. Um novo exercício é fazer um algoritmo que receba 3 notas, e aí o número não é mais inteiro, é float. E eu calculo a média e diga se está aprovado ou não, tá? Eu queria que vocês fizessem isso no Colab Notebook, né? E aí postassem as dúvidas, etc, tá? Tentem fazer isso. É bem simples, o código já está aqui. Eu queria que vocês tentassem fazer. E também esse aqui, né? Faça um algoritmo que solicite o ano que o usuário nasceu. Depois disso, faça um programa de escrever se ele fez ou não dos 18 anos. Você pode até melhorar e dizer a idade dele agora, tá? Tentem fazer isso, tá bom? São 2 algoritmos aí com tarefa de casa. O terceiro algoritmo, que eu vou criar um notebook específico para ele, tá? É um problema que a gente chama de problema estranho, tá? Deixa eu explicar para vocês. Vamos dizer que eu tenho uma função que ela recebe um número inteiro e ela tem que fazer a seguinte coisa: se o número for ímpar, ele vai imprimir estranho, ou seja, se ele for ímpar, é estranho. Se ele for par e for de intervalo de 2 a 5, imprima não estranho, ou seja, a pessoa gostava dos números de 2 a 5. Se for par e estiver no intervalo de 6 a 20, imprime estranho, ou seja, números maiores que 6 e menores que 20 é estranho, né? Se for par e maior que 20, imprima não estranho. Se for maior que 20, é não estranho, tá? Queria que vocês tentassem fazer, né? Vamos lá, tentem fazer. E eu vou dar a solução daqui a pouco. Pode dar o pause no vídeo agora e depois a gente vai ver a solução, tá bom? Vamos lá. Bom, vocês podem implementar aí no Google Colab, né? Qual é a solução disso aqui? Eu tenho um número, recebo um número. Se o número... Aí eu tenho uma função chamada percentual, que é o resto, né? E aí ele faz, se o resto do número por 2 for 1, imprima estranho, né? Ou seja, se for ímpar, é estranho. Se o número for 0 e o número tiver em 2 e 5, ele não é estranho. E o outro else é o else if, se o número for 0, for par, e o número tiver entre 6 e 20, ele é estranho. E se o número for par e for maior que 20, ele não é estranho. Por fim, eu pego o número, eu tenho o int input, digite o número, e aí passo para a função checkNumber, né? Tá, eu vou colocar esse código na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Nesse eu tenho um novo problema, não vou fornecer o código desse na descrição do vídeo, eu espero que vocês façam. O problema eu tenho que ler 2 números, adicione o código para imprimir 3 linhas dos 2 números que eu li. Por exemplo, se eu li 3 e 5. A primeira linha tem a soma dos 2 números, 3 mais 5, 8. A segunda tem a diferença e a terceira tem um produto. Vamos tentar fazer? Tentei fazer aí. Eu vou dar a solução, então eu vou dar pause aqui, mas não vou colocar o código na descrição do vídeo, eu quero que vocês façam. Então, eu vou ler os 2 números, vou calcular a soma, a diferença e o produto e vou imprimir. Vocês estão vendo aí do lado, né? Bem simples, nada de complicado, tá? Vamos prosseguir, né? Gente, uma função muito interessante no Python é a função range, tá? Ela serve para N coisas, tá? Uma delas é para fazer for, porque o range ele elenca números de 0 a N. Por exemplo, se você botar um range de 0 a 1, ele basicamente vai mostrar números de 0 a 1. Se você botar de 0 a 5, ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4. O range, o último elemento do range, ele não mostra, não traz, né? Se você botar 0 a 1, você vai trazer o 0. De 0 a 5, você vai trazer o 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 7, vai trazer o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver agora alguns exemplos da função range, tá? Vamos lá.
Bom, para falar da função range e falar de loops, eu vou mostrar esse notebook aqui, né? Aqui a gente vai ter um total igual a 0. Para o número no range de 5, ele vai fazer o total igual a total mais 1. Ou seja, ele vai ser 0, número 1, 2, 3, 4. Né? Basicamente, vou executar aqui e vai dar 5, né? Ó, range de 5. 0 mais 1, 1 mais 2, 3. Deixa eu ver só. E o 0 começou do 0, né? Certo? E vai dar 5, né? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu vou imprimir o total e o número, né? Certo? Porque sempre o total... Perdão, gente, o total sempre vai ser igual a total mais 1. Como ele começa do 0, o próximo vai ser 1, né? Depois vai ser 1 mais 1, 2, 3, 4 e 5, né? Ok? Então é basicamente como se eu fizesse aqui um loop para fazer somas, né? Basicamente isso, tá bom? Ok? Por exemplo, aqui eu tenho um total igual a 2, eu quero somar de 2 a 6, eu faço de 2 a 5, né? E aí eu vou ter 2 mais o número, né? Certo? E o número aqui vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 não entra, né? Certo? Aqui tem, por exemplo, uma coisa que a gente chama de lista, tá, gente? Uma lista é um conjunto de elementos. Por exemplo, essa lista aqui, students, tem o Bob, tem Sue, tem Joe e tem a Beth. Então, para cada estudante na lista, eu vou imprimir o estudante, tá? E aí vem os estudantes, tá bom? Aqui, ó, eu posso, os mesmos estudantes, e eu vou usar um método bem bacana do Python chamado iteration. O iteration a gente pode ir percorrendo essa lista. Então, aqui eu tenho o primeiro iteration, né? Vou mostrar aqui. O iteration não mostra o elemento, ele aponta para a lista. E o método next ele vai pegar o primeiro elemento, ó, que vai ser o Bob. Se eu der um next, ele vai pegar o segundo, que vai ser a Sue. Tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. Tá? Eu tenho aqui um total 0. Eu tenho um número que vai variar de 0 até 9, né? E eu vou imprimir o número, né? Ó, o número vai ser igual ao número menos total e vai dar o novo total. Se o total é igual a 5, ele não faz nada. Se o total não for igual a 5, na verdade, ele vai fazer o seguinte, sempre que o total ele vai incrementar de 1, né? Então, por exemplo, o total aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 menos o total, né? Que é 0 no caso, e aí vai dar 0. Depois o total soma mais 1, vai ser 1, e aí vai fazer a mesma coisa. Se o total for igual a 5, aqui ele não faz nada, né? O PES ele diz que ele não faz nada, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, 0 menos total igual a 0, 1 menos total igual a 1, né? O total foi 1. 2 menos o total igual a 2, né? Ok? Aí a gente pode até imprimir aqui, deixa eu melhorar aqui, eu vou imprimir o total também para a gente poder acompanhar, tá? Vou imprimir o total. Imprimir o total. Então, total é 0, ó. O número no 0 total é 1, aí o total agora é 1, né? Então o número vai ser 1 menos o total, né? Certo? Que aqui vai ser igual a 1, tá? Só que aqui ele não está fazendo a operação, lembre-se, ele só está imprimindo, tá? Ele não executa essa operação aqui, ó. Ele só imprime, tá? Ele não faz 2 menos total igual a 2, porque aqui o total é 2, seria 0, né? E aí vai. Ok? O final valor total é igual a 10, tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Total 0, né? Aqui ele também vai fazer a mesma coisa. Se o total for 5, certo? Ele basicamente continua, né? Olha o que é interessante. O PES ele continua mesmo quando o total passa de 5, né? Se o total for 5 aqui, vamos ver aqui, ó. Vou executar. Se o total for igual a 5, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como ele continua, ele não soma mais 1 aqui. Então, se o total for igual a 5, tá? Ele continua e não consegue mais somar o total. Então, o total continua como 5 e não incrementa mais o valor. Ou seja, daqui ele não passa mais, tá? De 5 em diante. O continue faz com que ele interrompa o laço e vá para o começo do laço, tá? O break, ele sai do laço, né? Então, quando for 5, ó, vocês vão ver aqui que ele vai sair do laço. Então, o pass, ele continua no laço. O continue, ele continua no laço, né? Ele vai para o próximo número do laço, mas ele não faz nada que está abaixo. E o break, ele sai do laço, né? Depois do 5 aqui, ele sai do laço, né? Vamos ver aqui algumas outras soluções, tá? Por exemplo, aqui, ó.
eu tenho uma lista com ham, spam, eggs e nuts, né? E aqui para cada comida, né? Nessa lista de alimentos, eu vou pegar assim, se a comida não for spam, né? Ou seja, ham, eggs e nuts, eu vou imprimir no more spam, please. E aí ele para. Né? Se ela for igual spam, perdão. Se ela não for igual spam, né? Ela vai dizer que a comida é deliciosa. Se não, né? Se aqui ele tá para cada coluna, para cada comida aqui, no final, ele vai dizer que ele está grato, né? Não é spam. E termina, né? Então vamos lá. Ó, pegou o RAM, né? O RAM não é spam, né? Então vai great delicious, o RAM. Né? O segundo é o spam, então ele sai, o break aqui ele sai do laço, e aí ele vai aqui pro final, né? Ok? Porque o spam, ele imprime isso aqui, sai do laço, não continua mais nem no else aqui, e aí sai, né? Sai aqui, tá bom? Ok? Vamos continuar, né? Ou vamos continuar, tá? Aqui é simples, eu tenho um i igual a 50, enquanto o i for maior ou igual a 7, e ele é igual a 50, ele vai imprimir o i. E aqui ele vai ficar sem parar, né? Ó, até o loop infinito. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, conforme a gente viu no exercício, se a gente tiver um continue, ele não executa aquele inside for loop e ele volta para o começo, tá? Ou seja, se a condição for verdadeira e tiver um continue, ele não executa nada que está embaixo. Se for um break, ele sai do laço, né? Vamos ver aqui o break. Gente, conforme a gente viu, se for o break, ele sai do laço e vai para o comando seguinte. Então, são duas formas de parar o laço, né? O continue, ele para o laço, mas continua, ele para as instruções abaixo da condicional e continua no laço. O break, ele sai fora do laço, né? Cara, não se assustem, vocês precisam praticar, tá? Vocês vão aprender isso. É só questão de prática, tá? Vamos lá. Bom, gente, agora vamos revisar strings. Strings no Python, basicamente, são textos, assim, com qualquer linguagem. Esses textos são indexados, né? Então, um string pode ser formado no Python por um caractere simples, por 2 caracteres, double quote, ou os 3 caracteres, né? São 3 formas de atribuir strings no Python. As strings no Python, elas têm posições. Por exemplo, aí nessa string aí, a palavra Python, o elemento 0 é o P, né? O Y, o segundo Y é o 1, né? O T é o 2, começa do 0 até N. O Y, o último, é a posição 13. Ele também é a posição menos 1. Menos 1 pega de trás para frente, né? O Y menos 1, o P vai ser o menos 14. Então você consegue aí nessa string de tamanho 14 referenciar qualquer elemento. E aí vamos ver agora na prática num Jupyter Notebook que eu vou passar para vocês na descrição. Vamos lá, vamos tentar fazer isso na prática. Bom, gente, aí vamos ver um pouco de strings na prática, né? Nesse notebook aqui. Aqui eu defini uma string chamada string, né? Desde a Python tutorial, e aí dou print, ele vai mostrar a mesma coisa, tá? Ele vai levar um tempo aqui para iniciar, executar. O type, gente, mostra o tipo daquela variável. Se eu tiver um type de um tipo string, ele vai voltar o tipo str, tá? Gente, o escape é o barra. O que esse barrinho aqui faz? Ele permite imprimir caracteres especiais, como o aspa dupla. O aspa dupla ele só pode ser impresso com um comando, com um caractere escape. Você pode ver aqui que ele aparece aqui, ó. Tá? Vamos lá. Eu posso acessar string pelo índice. Quando eu pego o string 2, é a posição 0 aqui, é o P. O Y é a posição 1. O T é a posição 2, né? Mesma forma, se eu pegar o menos 5, o 5 aqui, que é o N, né? Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o menos 1, né? Se eu pegar aqui o menos 1, deixa eu fazer assim, vamos fazer lá. Vamos pegar aqui o menos 1 para vocês, né? Então vamos pegar aqui o string menos 1, né? Então aqui vai ser o N, como a gente viu, né? O string aqui é programming, então se eu mostrar aqui vai ser programming. Se eu pegar a posição de 0 a 1, ele mostra o P, que é a primeira posiçãozinha aqui. Ele não conta 1, ele começa a posição 0. Do 0 ao 3, ele vai mostrar a posição 0, 1 e 2. Ele vai mostrar PRO. Como aqui ele vai pegar todo mundo até a terceira posição, né? Então até 0, 1, 2. O 3 não conta aqui.
Aqui vai pegar os menos 3, né? Então vai pegar a última, penúltima e a antepenúltima. Programming, ele vai pegar o ing. Aqui ele vai pegar do 3 para frente, o elemento do 3 para frente. Aqui ele vai pegar do menos 3 para frente, né? Da última para... Isso aqui é legal, ó. Se eu botar 2 pontos, menos 1, ele inverte, né? O programming. Se eu botar tudo, 2 pontos, ele mostra tudo, certo? Aqui, de novo, eu tenho um string chamado computer programming. Se o tipo dele é str, se eu der o split, ele vai criar uma lista com as duas palavras, né? Computer e programming. Se eu der o tipo, agora é lista. Eu posso fazer um replace, por exemplo, aqui eu tenho um valor monetário, eu vou printar money, e aí o tipo do money, né? Que é str. Aqui eu vou fazer o replace do dólar por nada, porque eu quero transformar para numérico, por exemplo. E aí eu vou fazer o replace do vírgula por nada. Ó, aqui nada. Eu vou transformar para inteiro. E aí eu posso... Aqui eu tenho esse valor inteiro, né? O que é que o join faz? O join, ele concatena strings. Então eu tenho uma string aqui chamada Python Program is Fun. Se eu botar aqui o espaço, ele vai botar o espaço entre todo mundo, porque ele vai concatenar cada letra pelo espaço, tá? É isso que ele vai fazer. O capitalize, ele basicamente deixa a primeira letra maiúscula da palavra. Vamos ver o center aqui, ó. Aqui é Python. Aqui eu vou pegar o center 15, né? Então ele vai botar aqui 15 posições e vai colocar o string no centro, tá? Ok? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E o que é que ele vai colocar nas bordas, né? O asterisco. O find ele programa alguma coisa, ele tenta encontrar alguma coisa, então eu tenho aqui programming string. O find p está na posição 0, o find t está na posição menos 1, porque ele não encontrou. Aqui é programming is easy. Se eu der um strip, ele tira os espaços entre o começo e o fim da string, tá? E é isso, a gente está fazendo a revisão de string. Espero que vocês tenham gostado e vamos prosseguir. Bom, a gente está chegando ao último assunto da nossa aula, né? Nossa cadeira é de estrutura de dados e orientação a objeto, uma cadeira de análise e desenvolvimento de sistemas, e aí a gente tem estrutura de dados. A estrutura de dados é como você vai organizar seus dados. Tem várias formas de organizar os dados. Uma forma é uma lista. O que é uma lista? É uma lista de coisas que eu tenho, né? Vamos entender o que é uma lista, né? Vamos lá. Uma lista, eu posso ter uma lista de cores, uma lista de super-heróis, uma lista de itens. Tudo é armazenado numa lista. Uma característica de uma lista é que ela tem posições. Tem uma posição 0, uma posição 1, uma posição 2, uma posição 3. Vamos lá, vamos entender mais um pouco de listas. Então, uma lista, gente, é um conjunto de elementos. Por exemplo, essa lista IL tem o elemento 20 na posição 0, a Gessa na posição 1, 35.75 na posição 2 e outra lista na posição 3, tá? Então, ela tem um conjunto de elementos. Agora, o que eu vou fazer é mostrar um Jupyter Notebook que aborda o tema listas para a gente explorar algumas funcionalidades de lista, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá, vamos tentar revisar um pouquinho de listas, vamos tentar aprender um pouquinho de listas, né? Eu tenho esse notebook aqui, eu tenho, por exemplo, uma variável número igual a 4. Se eu printar o número aqui, vai ser 4. Deixa eu só matar algumas seções que eu tenho. Quando o Jupyter Notebook começa a ter 3 notebooks abertos, ele começa a pedir para matar as seções. Eu vou matar as seções e vou continuar aqui, tá, gente? Bom, o número igual a 4, se eu printar o número, ele vai ser o valor 4. Isso aqui é uma lista vazia, tá, gente? A lista, aqui na verdade não tem nada, né? Aqui é uma lista de dados que eu tenho, é uma lista de dados que eu tenho o número 2, o número 5, o número 7, o número 4, o número 5, 1, 11, ou seja, e aí eu posso printar os dados, ele vai printar essa lista. Se eu printar o número 1, o segundo elemento, que é o valor 5, né? O 0, o elemento 0 ou 2. Né? Se eu printar aqui interrogação, ele vai dar erro, né? Eu preciso sempre colocar um número aqui. Existe uma função chamada len, ele dá o número de elementos da lista, né? Aqui len de data igual a n, print n. Aqui ele vai fazer um for, né? Então n é igual ao tamanho da lista, então for para ir no range, né? A gente já viu o range, ele imprime, ele cria uma lista de elementos, tá? No caso aqui, por exemplo, se eu tenho 7 elementos, o range vai criar o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui ele vai printar. Eu estou no elemento tal, que é o i, e o valor é o data do i, né? É o elemento da lista, né? 2, 5, 7.
Aqui eu estou fazendo um for no range n, onde n é o número de elementos da lista. E aqui eu estou mostrando só os elementos que são maiores que 10, né? Ó, eu tenho 1, né? É o 11, né? Ele achou o 11 maior que 10. E aí, gente, eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício aqui, que é fazer um loop sobre todos os elementos. Se o elemento data é maior que o máximo, ele armazena o máximo, ou seja, ele quer que você guarde o valor máximo, tá bom? Exercício aqui para vocês fazerem agora, né? E vamos prosseguir. No próximo vídeo eu dou soluções para esses exercícios, tá? Bom, gente, as 3 primeiras estruturas de dados que a gente vai ver aqui nas nossas aulas vai ser a lista, a tupla e o conjunto. Quais são as características dela? A lista, ela pode mudar, a tupla não, ela é constante, fixa, e o conjunto é mutable, ele pode mudar. A lista é ordenada, a tupla é ordenada, o conjunto não. A lista e a tupla eu consigo fazer o slicing. O que é slicing? Eu consigo pegar os elementos por partes. Eu quero o elemento do 0, o elemento 3, do elemento 5 ao 4, eu posso percorrer isso aí. A lista e a tupla aceitam elementos duplicados, o conjunto não, tá? Então a gente vai ver cada um desses, tá bom? E assim, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou passar uma série de exercícios que vão estar na descrição do vídeo, que eu quero que vocês façam, né, para praticar. Então tem uns exercícios aí. Eu peço que vocês usem lista nesses exercícios. Tentem usar lista, tá? Tentem fazer isso, coloquem as dúvidas nos comentários e no próximo vídeo a gente vai abordar esses exercícios. Vamos aprendendo devagarzinho, né, de forma didática, vão fazendo as críticas também. Pedir para se inscrever no canal, dar o like no vídeo, né, apertar o sininho para receber os vídeos, nos seguir nas redes sociais. A interação de vocês, o engajamento de vocês é importante para a comunidade do canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.